e não falei com ele. É um salve pro Lessage. Oi, gente! Vamos lá que tá gravando. 6. Valendo! Tá valendo? Tá gravando? Pô, eu ia falar uma parada aqui, mas tá gravando, deixa quieto. Esses conspiracionistas. Terraplanistas. Fecha a porta. Então. Vamos lá. A apresentação hoje vai ser complicadíssima para mim. Porque eu escrevi um texto, eu mandei o texto lá no grupo, não sei se vocês viram o texto, não sei se vocês leram. Eu mandei meio atrasado também. Abri, mas não li, não. Mas eu tenho um dilema, cara, toda vez que eu faço uma apresentação, porque eu não consigo ler e apresentar. Entendeu? Ou apresentar lendo um texto. Eu sempre tento fazer de cabeça, porque senão eu me perco. Só que Dá para mandar agora. Eu fiquei lendo esse texto algumas vezes, e quando a gente lê o texto algumas vezes, a gente acaba ficando com medo de não falar os detalhes que estão no texto, se a gente tentar fazer de cabeça, de memória. Então eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou falar, em algumas partes eu vou recorrer ao texto e ler alguma coisa e comentar o que está no que eu escrevi, ok? Não sei se vocês se incomodam com isso. Como é que eu mando pro chat aqui? De maneira alguma. Por mim, tranquilo. Como é que eu mando pro chat? Pô, cadê o chat, mano? Embaixo, do lado do botão o chat aqui. Caraca, o botão do chat se misturou com o botão de desligar. E se eu clicar aqui agora vai... Pera aí. Minimiza a tela, que aí eles... Já sei, pera aí. Aqui, ó. Beautiful. Bom, tá. Mandei. Vocês podem abrir aí acompanhando. Pô, é até legal porque eu não vou precisar abrir as imagens. Talvez não vou precisar abrir as imagens, a imagem já tá no texto aí das artes e tal. É uma boa ideia isso aí. Aí vocês acompanham aí as pinturas que eu vou falando. Então vamos lá. Bom, a apresentação de hoje, o título é A Arte e a Subversão da Realidade em Kazimir Malevich e Jasper Johns. Okay? E tem uns detalhes interessantes, porque há uma correlação entre os dois, mesmo que eu não tenha essa informação, mas pode ser que tenha sido sem querer, né? Acho que o ambiente todo na época estava voltado para esse tipo de arte, sendo que o Malevich é no começo do século XX e o Jasper Johns já na segunda metade do mesmo século. Vamos desenvolver aqui e a gente vai fazer essa conexão, essa correlação, que vai ser bem interessante. Depois a discussão, eu acho que vai ser muito, muito produtivo, né? Então, vamos lá. Acho que a primeira coisa para a gente compreender o conceito da arte de um e de outro é a gente primeiro começar com o Piet Mondrian, por mais que Piet Mondrian tenha vindo depois de Malevich. Porque Piet Mondrian, a intenção dele era encontrar a verdade das coisas, achar a verdade. E, ao mesmo tempo, Mondrian era um teosofista. Ele dizia que a verdade das coisas se encontrava não no mundo concreto. A gente precisava sair do mundo físico, da forma física, da forma concreta, da forma figurativa, e ir para o mundo abstrato.
E lá no mundo abstrato estaria a realidade, estaria a verdade. Ali estava a verdade, verdade absoluta. Então, Mondrian, ele rejeitava totalmente a arte clássica. E a arquitetura, por exemplo, de Pietro Mondrian, que Pietro Mondrian admirava, era uma arquitetura muito simples. Quanto mais simples, ele dizia, mais voltado era para o abstrato. Então, as pinturas de Pietro Mondrian eram de superfícies bem planas. Não tinha nenhuma profundidade. Então, como vocês podem ver na primeira figura, a composição 2 em vermelho, amarelo e azul, você vê uma arte abstrata com respeito quase que de adoração ao abstratismo. É que diz, fica claro que o desejo do artista era transcender a mera impressão. Ele está determinado a encontrar o mundo do verdadeiro conhecimento que fundamenta tudo o que existe. Que mundo é esse? É o abstrato, segundo o Pietro Mondrian. Douglas. Oi? É essa daqui, a composição 2 em vermelho, amarelo e azul. Isso. Beleza. Só para ver se eu tô acompanhando certo. Beleza. Caraca, isso aqui é ótimo porque não precisa compartilhar tela, velho. Muito obrigado pela sugestão, Felipe. Nessa mesma linha, Kazimir Malevich, ele se inspira nas artes bizantinas do século XV. E ele contempla a arte bizantina do século XV e nota que até mesmo a divindade está submetida a uma forma geométrica. Que o limite do tamanho do divino está na forma geométrica, que é onde acaba a arte. E para ele aquilo era uma mensagem, aquilo transcendia tudo aquilo que era real, tudo aquilo que era concreto. Real no sentido do mundo concreto. Porque para ele o real, assim como Pietro Mondrian, a verdade absoluta estava na abstração. Então, para ele, tudo deveria ser levado para o mundo da abstração. Então, o divino colocado dentro de forma geométrica mostrava que, olha, a verdade suprema não está nas coisas que nós aprendemos da realidade. Não está na árvore, não está no céu azul, não está nas paisagens, não está nas pessoas. E sim nas coisas que são abstratas. E assim como Pietro Mondrian, ele dizia, é o abstrato que fundamenta aquilo que é concreto. Então, enquanto Kandinsky, o seu, que é russo também, diz que a forma é sentimento, Malevich o supera, vai mais longe. E ele cria um estilo artístico chamado suprematismo. Então, no suprematismo, ele diz que ali tudo é puro, tudo é muito simples, tudo é vazio. E para representar bem isso, ele cria o mais famoso quadro abstrato da história, que é o Quadrado Negro. Eu não vou compartilhar a tela. Quem estiver assistindo pelo YouTube, é só colocar, ao mesmo tempo que está vendo o vídeo, só colocar na internet Quadro Negro, Malevich, e vai ver a imagem aí assim que eu leio o livro de arte, né? Com o Google ali e o livro na minha mão quando o livro não tem imagem. Então o Quadro Negro representava muito bem isso que o Malevich dizia sobre o que era real, sobre o que era verdade. Então no Quadro Negro ele tem no meio um quadrado negro, o quadrado negro tinha no meio um quadrado perfeito negro, e nas bordas, no limite, aquilo que limitava o quadrado negro, ele tinha um quadrado branco. E só um detalhe, o quadrado branco para Malevich, é a forma divina, é a forma absoluta de todas as coisas. O quadrado para ele é isso. Então, o quadrado negro
no conceito abstratista de Malevich, significava o seguinte, ó. Esse é o sentimento. Esse é o mundo dos sentimentos. Só que é um mundo que ele precisa ser superado. Ele precisa passar para um mundo puro e vazio, que para ele é o mundo perfeito. É o mais... E a zona, a atmosfera, o ponto mais simples que possamos conceber. Então eu vou ler um trecho aqui que eu escrevi que é bem importante para a gente compreender o que Malevich não está falando. Por exemplo, ele não está falando, ele parece nos remeter ao que São Tomás de Aquino dizia sobre o próprio Deus como sendo o ser mais simples que se possa conceber. Mas não creio que Malevich refere algo ao Deus cristão. Na verdade, o que está fazendo é reduzir tudo à essência, sem se referir a absolutamente nada da realidade concreta. Não tenho certeza se o artista alude algo a Hegel, já que nada disserta em relação ao mundo dos conceitos como sendo o fundamento do mundo concreto, sendo concreto o resultado, segundo Hegel, de um confronto dialético entre teses positivas e negativas, no caso, no mundo dos conceitos. Parece que ele está fazendo um caminho distinto e até inverso. Isso fica claro no quadrado negro, atestando que os objetos do mundo físico provocam sentimentos, e isso é tudo o que ele é. Os sentimentos têm que ser separados dos entes concretos e ir além. A superação disso é o modo a alcançar o real, que não está no mundo aparente físico, e sim no abstrato. As formas concretas precisam ser desintegradas até a pura abstração, para assim alcançar o suprematismo, que é a verdade das coisas. Portanto, o suprematismo é aquilo que supera o real do mundo aparente. Ou seja, ele não está pegando, como faziam os filósofos idealistas alemães, pegando o mundo concreto, o mundo ideal, e do mundo ideal compreender o mundo concreto. Ele está fazendo um caminho inverso, ele está pegando aquilo que é concreto, e para eu descobrir a verdade das coisas, eu preciso desintegrar aquilo que é concreto, aquilo que é físico, né? Aquilo que é aparente, aquilo que é impressão da natureza. A coisa fica ainda mais hermética, mais complicada, mais complexa, quando ele encontra um amigo, um teosofista chamado P.D. Ouspensky, tá? Um russo também, que ele diz o seguinte, ó, tá, esse negócio do abstratismo puro, ele é até legal, mas os artistas eles precisam resolver um problema da quarta dimensão. E o que é esse problema da quarta dimensão? Ele precisa resolver o problema do tempo. E Ouspensky dizia o seguinte, todo o cotidiano ele só faz sentido quando a gente compreende ele a partir da quarta dimensão, a partir do tempo. É uma confusão dos diabos isso aqui. E o Casimir, ele fica fascinado com aquela coisa toda. E ele vai para a aula, reúne os alunos e diz o seguinte, pessoal, a gente vai ter que mudar a nossa arte supremacista. A gente precisa destruir a razão para a gente construir uma razão nova. E daí ele começa, junto com os alunos, a formular um novo estilo artístico chamado construtivismo. Essa é a primeira fase do construtivismo russo. E a que mais se destacou e que foi à frente mesmo nessa primeira fase do construtivismo russo foi Lyubov Popova, uma aluna inteiramente dedicada e que fez muito sucesso com a arte construtivista. E que a arte construtivista ele dava um sentido utilitarista, funcional, que o supremacismo de Malevich não dava, porque o supremacismo era pura abstração. Então a gente vê nessa imagem aqui de 1920, Magazine Design,
que a Popova fez para uma revista russa, e você pega a Painting Architectonic de 1917, a gente vê claramente uma diferença na função, no sentido de que um aponta para uma funcionalidade e outro não, é puro abstratismo. Tá? A gente vê claramente entre essas duas imagens, está aparecendo aí para vocês, vocês estão acompanhando o texto, Magazine Design no lado esquerdo e o Painting Architectonic no lado direito. Esse construtivismo russo seria a raiz do construtivismo soviético. Depois tem aquela coisa lá que o Lenin vai numa galeria de arte construtivista e não gosta nada daquilo, acha aquilo tudo muito burguês e tal, e acaba com aquilo tudo ali. E constrói o construtivismo soviético, que é pura propaganda. Mas pelo menos nessa primeira parte até que ele não estava errado, né? Tipo, é uma frescura de burguês do caramba isso aí. E eles fazem a mesma coisa com o dadaísmo também. Os dadaístas queriam se aproximar dos soviéticos. Meu irmão, isso aí é coisa de burguês, cai fora daqui. Bom, só que o supremacismo de Malevich, por mais que tenha sido superado pelo construtivismo russo da primeira fase, ele deixa uma cicatriz muito grande na história da arte, na história dos estilos estéticos do século XX. E aí que tem uma correlação do que acontece nos anos 60 e nos anos 50 nos Estados Unidos. Então essa parte aqui é bem interessante, vou ler para vocês, que as cicatrizes do corte que Kazimir Malevich desferiu na arte perdurou no tempo e navegou pelo espaço, já que mais tarde, nos Estados Unidos, a alma supremacismo. Deixa eu ver aqui. Suprematismo, é isso mesmo, suprematismo. Tava falando supremacismo, né? Supremacismo lembra as paradas eugênica, né, cara? Tá louco. Parada racial, essa é louco. Suprematismo, cara. As cicatrizes do corte que Kazimir Malevich desferiu na arte perdurou no tempo e navegou pelo espaço, já que mais tarde, nos Estados Unidos, a alma dos artistas estava possuída pelo conteúdo do puro abstratismo do pintor russo. Um lugar diferente, em tempos distintos, os Estados Unidos é a maior potência mundial, o lugar onde não havia sofrido o terror da Segunda Guerra, a economia prosperara, o cinema, a música, os carros, os edifícios, as luzes e a composição da realidade que paira na sociedade americana. Os anos 50 e 60 é o período no qual a moda flui a partir do modo de vida dos Yankees. A informação circula numa velocidade nunca vista antes. Não só midiática, mas as sensíveis. Diferente dos tempos em que o artista podia ver uma coisa de cada vez, agora tudo acontece ao mesmo tempo. Os sons são simultâneos. O vislumbre da paisagem já é inteiramente sintético. Por onde o olhar passa, vemos as cidades artificializadas pelas mãos humanas que as transformou à sua imagem e semelhança. Quando antes a música e a pintura conseguiu assimilar a realidade como ela era, ao apresentar a simplicidade do real, a paisagem havia sido uma coisa de cada vez, a exemplo das canções dos monastérios, onde os sons eram unidade e havia o entendimento na apreensão e contemplação dos detalhes. No cenário americano da segunda metade do século XX, o jazz já representa um número de informações simultâneas que o indivíduo absorve na urbanidade do período. Todos os sons juntos compondo um cenário não apenas possível, mas real. Tá. Até aqui, por exemplo, isso é uma análise que o Robert Hughes fez do que era o ambiente no século XX, na segunda metade do século XX dos Estados Unidos. A quantidade de informações em um cenário sintético que compõe a sociedade americana. E os artistas, eles tinham um desafio pela frente.
como representar toda essa gama de informações que a gente apreende da realidade social americana. Tá? Tanto nos poemas, quanto na música, quanto nas artes plásticas. Aquilo era um desafio. E essa sociedade americana era a sociedade das repetições, das impressoras, dos panfletos, dos banners gigantes, outdoors, daquelas esculturas de biscoito que ficavam em cima dos prédios, das lanchonetes. Parece que estava vendo um novo tipo de movimento artístico ali, que o próprio artista profissional não conseguia ver, não conseguia assimilar, não conseguia absorver aquilo. Era um grande desafio para eles isso. Então, uma coisa aparentemente patentemente o jazz, por exemplo. O jazz, se a gente compara com a música monástica, parece que é uma música que foi criada em um ambiente de muito movimento. Já a música monástica foi um ambiente onde eles conseguiam observar a realidade e a divindade, uma coisa de cada vez, e assim conseguia contemplar todos os detalhes, né? Só que, para a gente não confundir, todos os sons juntos compondo um cenário não apenas possível, mas real, aparentemente caótico, presta atenção, mas no meio de tanta informação, nos sons, eles refletem também uma continuidade, um conhecimento, mesmo que não tão consciente e perceptivo em todos os fatores para o espectador distraído. Apenas um ouvido bem treinado para perceber todos os ruídos urbanos, assim como para assimilar o que se passa num quarteto de Charlie Park, Miles Davis ou John Coltrane. Mas o fato é que aquilo existe, e por isso, tanto os complexos ruídos urbanos quanto os sons de uma banda jazzista são reais, estão ali. Como disse Gregor Wolf, jazz é ordem na improvisação. O problema é que a construção dessa nova realidade, através da incitação de desejos simultâneos que o capitalismo oferece, faz com que a massa não perceba tanta informação e, na verdade, informações demasiadas já não despertam no público um interesse contemplativo em seus detalhes. Então, aqui, como é uma gama enorme de informações e consumo dos bens materiais produzidos pelo capitalismo, é muito normal, é muito comum que essas coisas imperceptíveis para o público vulgar sejam desvalorizadas, sejam jogadas fora, ou sejam desestimuladas, ou sejam jogadas no lixo. Então, quanto mais se produz produtos que as pessoas têm com o seu desejo mimético de possuir aquilo, quanto mais elas possuem isso, mais essas coisas são jogadas fora também. Então, no século XX, isso é muito... Está aqui no texto, isso é muito, muito bem expressado pelo poeta francês Guillaume Apollinaire. O francês é péssimo, né? Mas ele tem muitos poemas sobre essa velocidade, esse sintetismo do século XX, e tudo isso que o capitalismo ofereceu para a sociedade americana e para a sociedade europeia também. Então, o que acontece no século XX é um acúmulo de sucatas nunca vista antes na história. Então, Robert Hughes, ele recorre ao que os dadaístas já haviam dito 30 anos antes, que a gente conhece uma sociedade naquilo que ela joga fora. E isso é um exemplo do mercado de pulgas também, do surrealismo na França. E, bem, a gente reconhece uma sociedade naquilo que ela joga fora, né? Então, todas essas sucatas, ela foi vista, apreciada e retida
por um artista que conseguiu aproveitar e observar bem essa sociedade americana e naquilo que ela joga fora. Esse cara é o Robert Rauschenberg. E ele dizia, o Robert Rauschenberg dizia que quando ele rodeava um quarteirão de sua rua, ele tinha certeza que ele ia conseguir pegar algum material do lixo que servia para ele fazer a sua arte. Robert Rauschenberg, ele era um artista de colagens. Ele colava materiais não utilizáveis. Lixo, sucatas, tudo ele pegava para poder fazer a sua arte. E aí construía uma arte chamada de antiformalismo. E nesse antiformalismo, ele dizia o seguinte, a simbólica dessa arte dele era o seguinte, se eu consigo pegar qualquer coisa, e até mesmo os materiais do lixo, o que é o lixo para ele? O lixo é tudo aquilo que não tem valor nenhum, desprovido de valor. É o ente na sociedade ou no mundo que menos tem valor. Ou seja, zero. É uma coisa que se joga fora que ninguém mais quer. Então, se eu consigo fazer arte com uma coisa que ninguém quer, que não tem valor nenhum, e consigo dar vida a isso, consigo transformar numa arte esplêndida, então qualquer coisa pode ser arte. Tá, beleza, Bruno. Qualquer coisa pode ser arte. Então você pode dar vida a qualquer coisa. Então qualquer um pode fazer arte. Qualquer um pode dar vida a qualquer coisa. Em outras palavras, o que ele está falando? Tudo pode ser arte. No caminho inverso em termos de material de uso artístico, o discípulo de Marcel Duchamp ele segue um caminho ao contrário. Em vez de ele pegar o antiformalismo ou coisas do lixo, dar sentido àquilo, transformar aquilo, ele pegava as coisas já prontas. É o famoso ready-made. Tá? Tanto o Jasper Johns, que tinha como seu mentor o Marcel Duchamp, quanto o Rauschenberg, eles despertaram em outros artistas um tipo de expressionismo que podemos dizer que é um tipo de expressionismo pós-moderno. Eles deram uma certa liberdade ao artista. Rauschenberg, por exemplo, deu essa liberdade dizendo ao artista, olha, se você coloca um objeto para o espectador, é bom que você desfigure tanto esse objeto a ponto do espectador não saber distinguir, não saber vislumbrar o que está à sua frente. Ou você coloca algo tão óbvio, que o espectador ele vai se confundir e parece que o que está na frente dele não é aquilo que está na frente dele. Ele vai tentar contemplar uma coisa diferente daquilo que está na frente dele, daquele objeto real que está na frente dele. Ele vai tentar achar que aquilo ali, ele vai querer achar que aquilo ali é outra coisa, e ele vai viajar na maionese. Jasper Johns faz uma coisa parecida, só que no estilo ready-made. O estilo ready-made é o seguinte, ele pega e dá didatismo às coisas já prontas, a símbolos prontos, a símbolos muito óbvios. Muito óbvios. Ele não pega sucatas, ele pega signos do cotidiano das pessoas, que as pessoas olham e entendem o que é aquilo. E ele conceitualiza sua arte a partir dessas coisas muito óbvias. Então, para o grande artista do ready-made, estou lendo agora, as imagens devem ser tão patentes que o propósito é fazer com que o espectador não pudesse enxergar o que era. Parecido, nesse caso aqui, com materiais distintos de opositores, parecido com o que o Rauschenberg fazia. Segundo Johns, aquilo que é demasiado óbvio vira um mistério. E agora presta atenção nisso.
não é tão patente, acaba sendo latente, não vislumbrando o que está na frente. Olha só. O observador tenta interpretar e hierarquizar as figuras que atuam na pintura. Foi com essa crítica que ele fez o target, que é essa figura que está na frente de vocês. O alvo é demonstração de que o todo da imagem não importa, e sim o alvo no meio. Pô, quando a gente tem um alvo, a gente está lá com a arma na mão, a gente tem um alvo. O alvo é um signo, a gente sabe o que aquilo ali significa. Então a gente olha o quê? Somente o alvo. A gente não olha as argolas ou as outras bordas. Né? A gente não olha os aros. A gente só olha o alvo. A gente não presta atenção nas outras coisas. Ou seja, o que a gente está fazendo? A gente está hierarquizando a imagem que está na nossa frente. Porque para quem vai atirar no alvo, só o alvo importa. As outras argolas que dá menos pontuação não importa. Você vai mirar no alvo. Ele era um crítico disso e dizia que isso estava errado em relação à arte. Então, o Jasper Johns está advertindo-nos a não tratar a arte como um alvo. Ela precisa ser observada por inteiro. Ou seja, a gente não pode hierarquizar os detalhes numa obra de arte. A gente precisa ver todos os detalhes, e todos os detalhes na obra de arte importam para ele. O centro não é mais importante do que os anéis, e tampouco mais importante do que outras figuras que compõem o quadro. Então, se vocês observam aí o Target de 1958, vocês podem ver que tem umas carinhas lá em cima. Tá? Você vê que tem as carinhas, umas esculturas lá em cima. O que isso representa? O Jasper Johns, ele quer dizer o seguinte, ó, tá, isso aqui é um alvo. O alvo é o signo. Tá? Então você está olhando para o alvo, para o signo. Só que agora o alvo não vai ser mais o signo. Porque o alvo não é um signo. O alvo é uma pintura. O signo são as esculturas que estão acima do alvo. Tá? E isso ele vai fazer mais abstração disso em outra que é a pintura mais famosa dele, que é chamada Flag, a bandeira dos Estados Unidos, que é o símbolo, que é o signo mais famoso dos Estados Unidos. Tá? Aqui no símbolo, no signo, na bandeira dos Estados Unidos, ele leva o espectador a demorar os olhos e fazê-lo perceber que aquilo ali não é a bandeira dos Estados Unidos. Tá? E sim uma pintura. Ô Douglas, isso é tipo o Cecine Pound Pip, né? Lá né? O Isso Não É um Cachimbo, né? Isso, exatamente isso. Ele faz exatamente isso com a Alecans. Por exemplo, ele com a Alecans, ele diz o seguinte: isso não é a garrafa de cerveja, tá aí abaixo o Alecans. Isso não é a garrafa de cerveja. Isso é bronze com tintas que sobrepõem o material metálico. E ele faz a mesma coisa com uma escova de dente de bronze também. Isso é uma escultura, não é uma escova de dente. Então, ele leva o espectador a perceber que aquilo que está na frente dele pode levar a um nível de abstração tão grande, que isso não tem limite. Tá? Então, enquanto o Rauschenberg dizia, olha, eu tenho aqui materiais do lixo, sucatas, os materiais mais desvalorizados que um humano pode conceber. Isso eu posso transformar em arte? Então tudo pode ser arte. Tudo é arte. Enquanto ele dizia isso, Malevich dizia, ó, tudo o que está na sua frente, todas as figuras que existem, podem virar uma abstração. Tudo pode ser abstrato. E ele mostra isso. Poxa, se o signo mais famoso dos Estados Unidos
e a bandeira mais famosa do mundo, talvez, pode se tornar uma abstração, qualquer coisa pode se tornar uma abstração. Eu vou ler uma notinha aqui que eu escrevi, logo aqui embaixo. Notinha não, faz parte do texto, né? Ou seja, a obra tem um protagonismo sobre o signo e significado. Isso é bem importante. A obra tem um protagonismo sobre o signo e significado. Ou seja, Jasper Johns ele já não está mais preocupado com o que é aquilo. Para aquilo ali, ó, isso aqui é uma pintura, isso aqui é uma escultura, isso aqui é arte, só isso. Tá? Ou seja, não significa mais nada além disso. Ele tem predomínio sobre a linguagem, a capacidade humana de aprender os signos e dizer algo sobre eles. É como se a arte fosse independente das qualidades cognitivas do homem. É uma miragem, um delírio, uma pegadinha. O espectador é apenas o tolo inocente que cai na brincadeira da abstração e manipulação do real. E aqui a gente chega na comparação de Malevich e Jasper Johns. Tanto Kazimir Malevich quanto Jasper Johns reduziram tudo ao abstrato, subverteram a realidade. O suprematismo do pintor russo revela que o real não está nos entes concretos e a verdade se encontra no abstrato. O ready-made de Johns é mais pragmático e traz todas as formas concretas como uma distração daquilo que seu antecessor havia afirmado. A verdade não está na aparência óbvia e por isso é preciso fazer abstração dela. Então a gente vê aí uma correlação muito clara entre Malevich e Jasper Johns. Jasper Johns ele foi o cara do conceito, de que levou aquilo para dizer que, bom, a verdade está na abstração. É a gnose, é a gnose. É muito teosofista isso, né, cara? A verdade está na abstração. Então, o Jasper Johns pega esse conceito teórico de Malevich e traz como para a realidade. Eu vou provar o que Malevich está dizendo. E mostrar que a bandeira dos Estados Unidos não é a bandeira dos Estados Unidos, é a pintura. Ou seja, eu posso fazer mesmo a abstração de tudo e dali conhecer a verdade. Bom, eu vou ter que ler essa parte aqui também. Porém, há alguns problemas em ambas as teorias. Parece que são um tipo de alienação dos nossos tempos. Não podem dizer nada sobre o concreto, pois o concreto está corrompido pela mentalidade confusa e obscura dessa era. Bom, aqui já é uma parte que eu estou querendo mostrar mesmo a alienação e a subversão da realidade. Me vejo na obrigação de levar algumas dificuldades, como, por exemplo, o que são as formas abstratas sem o agente conhecedor delas? Tenho certeza que Malevich, e aqui é curioso, óbvio, eu tenho certeza que Malevich, quando sente fome, ele não vai comer um hambúrguer abstrato. Ele vai comer um hambúrguer concreto. Outra coisa, Malevich foi um artista que ele foi para a Primeira Guerra Mundial. Eu duvido que quando Malevich estava lá, ele ficava na expectativa de que as verdadeiras balas ou as verdadeiras bombas fossem as bombas abstratas. Ou as pessoas que estavam morrendo do lado dele fossem pessoas abstratas. Ou se a própria morte dele seria apenas uma morte abstrata. Eu duvido. Então, e aqui é uma especulação minha, que foi o seguinte: não existe ato na abstração pura. Não é essa parte, mas é fato, não existe ato na abstração pura. A abstração precisa do ser concreto e racional para poder dar um sentido a ela. Ela nada pode fazer, nada pode criar. E é aqui que é onde eu fiz uma especulação, mas uma comparação do construtivismo de Popova com o suprematismo de Malevich. Talvez Popova, ao inaugurar sua arte construtivista,
Magazine Design tenha percebido a falta de utilidade do suprematismo de Malevich. Quem sabe ela queria dar um sentido real e concreto para o abstrato ao levá-lo para o mundo do utilitarismo? Estou apenas especulando? Porque teve uma fase onde Popova pegava essa arte construtivista dela e com ela fazia... Ela conseguia transformar aquilo numa coisa tão útil, tão funcional, não apenas para um design de revista, mas para fazer roupas, por exemplo. Ele dava para o estilista, cara, a roupa pode ser planejada dessa forma, tal. Ou seja, estava trazendo algo para a realidade. E Malevich ficava apenas no abstratismo ali. É interessante Jasper Johns... Desculpa interromper. É interessante um pouco do dualismo cartesiano, né? Ou são as ideias ou são as coisas, né? Sim, exatamente. E você sai de um extremo e vai para o outro. Não tem um meio termo. Sim. Parece que a Popova queria dar um meio termo ali, mas não dá. Não sei como fazer isso. Eu acho que, na minha opinião, é melhor escolher a realidade primeiro. Né? E o Jasper Johns também carrega alguns ônus na obrigação de justificar problemas conceituais. Eis 2 pontos. Bem, esse ponto aqui, número 1, por exemplo. O Jasper Johns diz que não há... que o seu olhar não tem que mirar um alvo e hierarquizar as coisas à sua volta. Você tem que olhar as coisas por inteiro. E é assim que se observa uma obra de arte. Bom, primeiro, na realidade, eu acho que ninguém conversa com uma pessoa olhando ela por inteira. Você conversa com a pessoa olhando nos olhos da pessoa. Parece que os olhos da pessoa é um alvo. Tá? E eu duvido que você ande na rua olhando para tudo, para o todo. Você mira um alvo para você se orientar. Em obra de arte é a mesma coisa. Eu duvido que se o Jasper Johns, quando foi visitar a Mona Lisa no Louvre, ele ficou observando tudo por inteiro, hierarquicamente, dando importância a tudo, tanto a Mona Lisa quanto a ponte que está atrás dela, que cruza um riacho. Eu duvido que ele faça isso. Ele não faz isso, cara. É óbvio que ele vai hierarquizar as imagens. É óbvio que ele vai fazer isso. Segundo ponto é o seguinte, que é um problema maior colocado pelo artista, foi a ideia de transformar o alvo, signo, em pintura e seu coadjuvante no signo. É o exemplo de Target. Ele vai desenvolver essa ideia nos signos óbvios, como em Flag, a qual a bandeira dos Estados Unidos já não é mais um signo, e sim a pintura. Johns quer fazer abstração de tudo o que é ready-made, de todas as obviedades, destituindo não apenas o signo, mas o seu significado por completo. É exatamente isso. É como se estivesse desracionalizando, foi um neologismo meu aqui, o objeto perante o espectador. Eu me pergunto até onde o artista pode fazer tal reducionismo. Se ele diz que a lata de cerveja Alicante não é uma lata de cerveja, sim bronze, com pinturas sobrepostas, e a bandeira dos Estados Unidos é apenas pintura sobre o pano, qualquer um poderia provocar mais reducionismo e ser da opinião de que, presta atenção, de que aquilo não é uma pintura, e sim pigmentos. Só que poderia ainda afirmar que não são pigmentos, e sim átomos, e de reduzir ad infinito. Alguém poderia dizer que não foi Jasper Johns quem fez aquelas pinturas, e sim as mãos dele? Ou ainda reduzir mais e afirmar que as células, e não as mãos de Jasper Johns, quem fez a arte? Obviamente, esse reducionismo é pura falácia, pois os signos não podem ser reduzidos para um entendimento distinto daquilo que ele é apresentado, senão a linguagem seria impossível e a razão estaria em situação obsoleta. Por exemplo, senão o Jasper Johns ele não conseguia unir uma letra com a outra para formar uma palavra. Para formar uma palavra, ele não conseguia falar, ele não conseguia dizer a palavra arte. Todos os signos são composições de diferentes materiais ou partes.
mas o conjunto traz em si uma compreensão daquilo que é. Ou seja, passa a ser conhecível, inteligível e nomeável. Isso é ter um significado e um referente. Bom, eu acho que é um nível de alienação dos nossos tempos, esses conceitos abstratistas. E eu acho que o Jasper Johns e o Malevich eles estão fazendo exatamente aquilo que o professor Olavo chama de paralaxe cognitiva, né? Onde eles teorizam uma coisa para encontrar a realidade das coisas, só que ele não participa da tese que ele está formulando. Né? Só que isso é um problema, porque alguém aí está no mundo real. A gente sabe que o Jasper Johns e Malevich eles estão no mundo real. Então a gente chega à conclusão, ó, entre a tese está no mundo real e o Jasper Johns está no mundo real, eu sei que o Jasper Johns está no mundo real. No mínimo, a tese dele também tem que estar no mundo real. E ele tem que estar participando da tese deles. Só que se alguém não está no mundo real, é a tese deles. Porque eu sei que Jasper Johns está. Né? É como se fosse um autor, um narrador de uma história que narra a história, mas ele não participa das consequências da história, porque ele é o narrador, ele está fora daquilo ali. Ou seja, ele está falando de algo que ele não acredita. Esses teóricos, eles falam de algo que eles sabem que não está na realidade, ou às vezes nem sabem que aquilo não está na realidade, que acham que é um nível de paralaxe já exponencial, né? O cara nem sabe que aquilo ali, meu filho, isso aí não existe. Você está falando de uma coisa que não existe. E às vezes o cara acredita naquilo que ele está falando. Então, o fenômeno da paralaxe é tipo dos tempos modernos. E aqueles que levam tais empulhações a sério, empulhações é uma palavra típica do professor Olavo, com o tempo vai criando um estado generalizado de neurose. Claro, Kazimir Malevich e Jasper Johns são dois loucos que tentaram subverter a realidade. E aí termino minha apresentação, pessoal. Muito bola, Douglas. Muito bom, cara. É interessante que esses artistas, né, porque ele fala o alvo não é o alvo, né? Mas se o alvo não é o alvo, por que ele usa o alvo como símbolo daquilo que chama a sua atenção? Poderia ser qualquer coisa, né? Então ele mesmo, ao fazer a arte dele, reconhece que aquilo que ele diz não é verdade, né? Eu não sei se ele notou isso, mas se notou ou não, é um caso de paralaxe mesmo. Caraca, tá duplicado aqui as imagens do Ed e do Felipe. É isso mesmo? Coitado. Está tranquilo. Ô, Douglas, obrigado pela sua apresentação. Me diz uma coisa, você falou no começo que o Malevich tomava o quadrado pela representação da realidade. Você teria mais alguma coisa a dizer sobre isso? Ele dizia que o ápice da realidade, não vou dizer o ápice, mas o fundamento de toda a realidade, é como se o quadrado fosse o absoluto. Para ele, o quadrado simbolizava o absoluto. Ele gostava muito de formas quadradas. Sim. Tem até Curioso uma curioso que com o professor Gugu a gente aprende que o quadrado é a simbologia da perfeição humana. Né? E que a simbólica da perfeição divina, das coisas divinas, está mais perfeitamente representada no triângulo e não no quadrado. 3, no 3. Interessante isso, né? Já dá testemunho um pouco assim, qual é o porte da visão de mundo do sujeito, né? É uma coisa que eu não tinha pensado nisso, é verdade. O número 4 é
é a forma humana, né? Sim. E é meio hegeliano isso, né? Parece que ele foi para um campo meio hegeliano, porque Hegel ele chega a um ponto onde ele se coloca como tipo Deus, porque ele é aquele que conhece todo o conceito que fundamenta a realidade. Tem uma aula do Olavo que ele fala sobre o Hegel, que no final da aula, cara, chega a arrepiar, bicho. Ele fala exatamente isso. Eu espero que o Hegel, ele, no final da vida, tenha se arrependido disso. Porque ele acha que por ele ter conhecido, entre aspas, o segredo do fundamento da realidade, do mundo concreto, ele é o próprio Deus, ele é o próprio espírito da história. E o Malevich colocando no quadrado, que é no simbolismo a forma humana, né? Perfeição humana, e dizendo que aquilo ali é o absoluto. Caraca, brother. E parece que ele tá se colocando também aí. Sim. Douglas, muito interessante. Me fez. Sua apresentação me lembrou de um trecho que eu li no Dalrymple, que ele fala assim, algo no sentido disso, que a arte no século XX é uma sucessiva tentativa de sempre chocar o espectador. Ah, você está acostumado com a busca da beleza, aquelas pinturas do século XIX e tal. Aí vem uma escola que, não, agora você vai ver isso aqui. Uma coisa que te choca, isso aqui também é arte. Aí vem uma outra escola e fala, caramba, isso aqui também é arte. Sempre no sentido de empurrar o limite para adiante, para falar, né? E outro pensamento que me veio em relação à bandeira dos Estados Unidos lá que você colocou no texto, isso me dá uma impressão assim de você pensa que isso aqui é a bandeira dos Estados Unidos, você ama sua pátria, você tem orgulho disso e tal. Não, isso aqui é só arte. Agora você vai ter que olhar para isso aqui como uma pintura só. Sim. Queria ver o que você acha, Felipe. Quer falar, Felipe? Eu queria falar a esse respeito, justamente me passou um negócio pela cabeça quando se apresentava essa pintura do Jasper Jones, da bandeira, que na medida em que você reduz a bandeira dos Estados Unidos a um símbolo artístico, você está agindo mais ou menos de maneira análoga àquilo que no Decálogo é proibido de ser feito enquanto representação do Deus. Ou seja, que é a interdição da representação de Deus no Pentateuco? Quando você representa Deus, você está o reduzindo a uma imagem fixa, né? Que não significa, que não encarna a Deus, mas o significa unicamente. E se você reduz a bandeira dos Estados Unidos a uma pintura, você também está reduzindo a nação ao objeto de uma obra artística, né? Ao que a gente volta aquele famoso adágio do professor citando Hugo von Hofmann: nada está na vida política de um país que não esteja prefigurada nas suas artes. Então, se você começa reduzindo na arte o significado de uma nação, dá para colocar até o John Biden na presidência, né? Perfeito, cara. E ver como é que... E você se coloca acima da bandeira, claro, exatamente, porque claro. é só uma pintura. Tipo, eu não sou uma pintura, né? E, cara, e você vê que é óbvio que essas coisas, elas influenciam no seu psicológico, e depois do psicológico, no comportamento que você tem perante a realidade. Pô, o cara trocar o signo das coisas é trocar o espírito das coisas. Se você colocar toda a realidade naquilo num signo e não no significado daquilo. Isso que o Felipe está falando agora. O que significa uma bandeira dos Estados Unidos? Bom, isso
Isso não é uma pintura. Isso é primeiro a bandeira dos Estados Unidos, depois é uma pintura. Tava pensando, Douglas, o cidadão que você falou que ele pode dar a volta na rua ali e qualquer coisa que ele acha lá, ele pode transformar em arte. E se ele pode, qualquer pessoa pode fazer de qualquer coisa arte. Eu estava lembrando do... Caramba, me fugiu a memória. Agora que eu ia falar, velho do céu. Vou lembrar. Pera aí. Pior que eu não faço ideia. Pera aí. Puta que... Desculpa, gente. Tá dando uma de Joe Biden. O Eduardo deu uma de Joe Biden. Lembrei. Ano que vem já vamos estar completando 100 anos da semana de 22, que tem tudo a ver, que é a merda, que fez uma grande merda no Brasil, né? E relativizou tudo que... lembrei. Relativizou todos os conceitos e sobre a qual a arte fundamentava uma sociedade, né? Isso é um fenômeno também descrito pelo Bauman. Não sei se vocês conhecem o polonês sociólogo. Zygmunt Bauman, sei. Faleceu 1 ano e meio, 2 anos atrás. Sim. É modernidade líquida, né? Modernidade líquida, isso. Exatamente. No conceito de o que era rígido, o que era sólido, base, onde a gente finca a perna, agora é líquido, é fluido, então não temos base, não temos apoio, cambaleia, tropeça, e assim nada se constrói, né? Então, a arte, evidentemente, como isso o Felipe falou, que prefigura a política, né? Pode ser abarcado aí no escopo que o Bauman citou, né? De um elemento da sociedade que tanto influencia, mas que quando se perde sua base, aceita-se qualquer coisa. Sim. Né? Poxa, todo mundo quer fazer uma arte que choca. Eu já estou enjoado de ser impactado pela super arte que nossa, vai revolucionar. Pô, mas toda semana a gente escuta, a gente conhece uma nova arte revolucionária, um novo abstratismo que vai chocar a burguesia conservadora. Porra, mais um, velho, mais um. Isso enjoa, sabe, cara? E é engraçado, cara, o nível de alienação é tão grande. Às vezes eu vou nessas exposições de arte contemporânea e eu vejo as pessoas com uma pompa lá, toda polida, e vendo aqueles óculosinho intelectual tal, e observando aquela arte, tentando aprender algo daquilo ali, muito sábio. É uma coisa impressionante, cara, porque se tudo é arte, nada é arte. Né? Você está falando que tudo é tudo, então é nada. Então, isso, um pouco mais tarde do Rauschenberg, que é o cara que você está falando, o cara das sucatas, veio o Andy Warhol, que dizia que a arte tinha acabado, que a arte estava saturada e aquilo ali era o fim da arte. Então ele desvaloriza todas as coisas que são arte. E o Arthur Danto, que é um fã do Andy, escreve uma biografia dele tudo, ele já passa e já chega a um nível de alienação de dizer o seguinte, ó, arte é aquilo que os artistas, né, que a comunidade artística dali, de algum centro, tal, os intelectuais, o que eles disserem que é arte vai ser arte. Tá? Só eles podem decidir o que é arte, mais ninguém. A esse respeito, então tu fez um pontinho... Oi? A esse respeito tem até uma autora que confirma isso factualmente. Você está dizendo que a Aude de Quernos, que escreveu 2 livros, né? Arte contemporânea, L'art contemporain, une affaire de finances, acho que é esse o título, ou seja, uma questão de finanças, e o outro eu não lembro, mas ela trabalhava no mercado de arte contemporânea
e se retirou, né? E o testemunho dela era que, de fato, quem determinava o que ia para leilão eram os banqueiros, quando ela trabalhava, né? E quem determinava o que ia ser eram os banqueiros em função assim de se o artista era tailandês, se o artista era estoniano, se era mulher, se era feminista, se era se trabalhava para causa e tal. E assim, ela confirmando em loco mesmo, né? Tipo, foi por isso que ela deixou o ambiente da arte contemporânea e tal. Mas a arte contemporânea, essa que tem se leiloado, apresentado em Bienal, de fato é um instrumento da finança global. Uma corrupção geral, né? Cara, eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. O quadrado negro de Jasper Johns, eu não tenho certeza absoluta, depois eu vou ver. Mas ele foi leiloado. Se não foi essa arte, foi uma parecida, com um cara à altura do Jasper Johns. Foi leiloada por 77 milhões de dólares. 77 milhões de dólares. Fora a Então, lavagem de dinheiro que tem nisso, né, cara? É lavagem de dinheiro, né, bicho? Aliás, o mercado de arte de leilão é uma das melhores formas de se lavar dinheiro, né? Tanto é que lembra que entraram na casa daquele um dos caras do Banco Santander e acharam milhões de obras de arte e tal. É porque é muito fácil lavar dinheiro comprando arte. Você acha que o cara se interessa por... Vou pegar esses livros da Aldo do Queiroz que eu tenho aqui para ver o título, peraí. Douglas, enquanto isso, no primeiro ali que você mostrou, eu vi que tem uma influência muito grande da ciência moderna, né? Sobretudo da física. Eu não sei se você fez o estudo sobre isso, do quanto eles foram influenciados pela ciência, porque essa questão da verdade está no abstrato, né? Na matemática abstrata, a própria física se tornou uma ciência completamente abstrata, né? Você não lida mais com coisas que existem realmente, são apenas fórmulas matemáticas. Eu não entrei no assunto muito aprofundado do Pierre Mondrian, mas é isso, cara, é perfeito. Eu acho que, cara, o cara, para estudar arte, ele tem que fazer o curso do Olavo. Tem que fazer o curso do Olavo. Porque o Olavo, ele é o cara que te traz na realidade concreta e diz, olha, isso aqui é verdade, cara. A presença é verdade. Entendeu? Então tem uma hora que ele explica essa fronteira da ciência medieval ou mais antiga com a ciência moderna. E vocês sabem disso. Onde eles pegam a matéria-prima, né? Isola a matéria-prima. Eu acho que o Francis Bacon foi o primeiro a fazer isso. Aí tá o Aldo Decor. Depois coloca lá no grupo, cara, para eu... Claro. Esse aqui é um dos dois dela, A Impostura da Arte Contemporânea, uma utopia financeira. E aqui, só para ler rapidinho a introdução, ela explica assim: as perigosas relações entre o artista, o mundo financeiro e o funcionalismo. Tudo começa com a crise financeira de 2008 e a salvação das cotações pelos atores do mercado de arte, pelos trabalhadores do mercado de arte. A arte contemporânea vole de record em record, ou seja, não para de subir de preço. Simultaneamente, a ilusão da arte desaparece. Uma tomada de consciência ocorre. Onde foi parar a arte? Surgem então ideias dissidentes e práticas não conformistas. E aí ela vai mostrando qual foi o trajeto dela, né, de até deixar o trabalho dela no mundo dos leilões, porque ela percebeu que, assim, depois da crise de 2008, o pessoal começou a salvar as instituições financeiras especulando arte. Pô, a família Rothschild tem uma boa grana em obra de arte, né? Sim. A grana deles está em obra de arte, pelos museus aí do mundo.
Bizarro isso. Então, aquela parada, Carlos, então as coisas, as formas concretas foram tirado delas a essência, e com o passar do tempo essas essências já não se referia nada a essa matéria-prima, né? Que são as coisas concretas. É que o Olavo chama de matéria secunda, né? Então, então você chega chega uma hora que é só matemática, só cálculos. Chega na física, é isso que você falou. Só tem números, cálculos. E eu acho que, você lembrou muito bem, cara. O Pierre Mondrian representa muito isso, nessas superfícies planas. Uma coisa muito abstrata, muito só aquela física dos cálculos, só a essência, né? Perfeito. O Douglas, quando eu cheguei, o Felipe estava mostrando ali aquele livro, A Impostura da Arte Moderna, né? E você estava comentando sobre essa questão de como depois da crise de 2008, enfim, essa especulação, né, da arte foi utilizada aí. Cara, isso é um assunto que, vez ou outra, né, o pessoal manda pra gente como sugestão de pauta, às vezes no jornal, às vezes no PH Vox, alguma notícia sempre que sai que escandaliza o brasileiro médio, né, de alguma obra de arte muito bizarra, né, vendida a preços assustadores. E aí eu me lembro quando teve um caso no Museu de Arte Moderna da Flórida, de uma obra que era uma banana pregada numa tela branca com uma silver tape, né? E acho que elas foram vendidas na época $120 mil foi o valor de venda na época, né? Insanidade. Detalhe, você não compra a tela, porque é óbvio que a banana em alguns dias apodrece, não é? Então você paga $120 mil pelo direito de você reproduzir na sua galeria ou no seu museu aquilo. Você precisa de 3 ingredientes: uma tela branca, um pedaço de silver tape e uma banana, né? Então, e aí o cara te dá um certificado de que você comprou a ideia, ou seja, a obra em si já nem existe mais. Comprou a ideia, né? E assim, o cara concebeu que uma banana pregada num pedaço de canvas, né, numa tela, pega uma tela, vai lá e cola uma banana com a silver tape, pronto. E aí você compra, paga $120 mil num termo de autenticidade. Não, a minha é autêntica, porque eu paguei $120 mil para fazer isso. Entendeu? Se eu vier aqui fazer a minha não é obra de arte, porque eu não paguei 120 mil pro cara que teve essa ideia genial. E aí a melhor parte de todas foi um sujeito que é um tanto quanto crítico, né? Dessas, enfim, dessas peripécias artísticas aí. E ele costuma processar os macacos, e um sujeito que é um tanto quanto crítico disso aí, ele costuma fazer críticas a essas obras, geralmente fazendo algo mais afrontoso ainda, né? E aí o que ele fez, chegou no museu, passou ali daquela linha de segurança, tirou a banana, pá, descascou, comeu, e aí o segurança falou assim, não, isso aqui é uma obra de arte, é uma performance minha, isso aqui colocou a câmera aqui, faz parte da minha performance, né, vir aqui comer a banana aqui do cara, pai e tal, e agora eu vou vender por $150 mil o meu vídeo comendo a banana, que também é uma obra de arte. E aí a pergunta é como? Ele falou, mas vamos processar por quê? Eu não destruí, porque a obra de arte do cara não é uma ideia. Ele falou, tô repondo, toma aqui um rolo de silver tape e um saco de banana. Entregou pro curador de museu um rolo de silver tape e um saco de banana e falou, ó. Um gênio. Entendeu? Genial. Aí ele foi lá e ofereceu pro museu por $150 mil o vídeo dele comendo a banana. Então é assim, cara. E aí eu cheguei na época a fazer um pequeno vídeo pro YouTube, né? Explicando pra galera esses conceitos bem básicos, né?
de arte, né? Trazendo ali uns conceitos de Aristóteles, de São Tomás, os conceitos que o professor Olavo traz para a gente. E eu ainda noto uma dificuldade muito grande do público brasileiro, por exemplo, que se diz conservador, entender, né, que como que a arte em si tem que ser algo totalmente desvinculado por exemplo, para eu entender isso como obra de arte, eu necessariamente preciso assumir as crenças políticas ou ideológicas do autor. Sim. Aí eu dava como exemplo, olha, você olha a Madonna das Rochas do Leonardo da Vinci, né? Aquilo ali é um retrato de Nossa Senhora e do Menino Jesus. Você não precisa assumir nenhuma premissa católica para você olhar para aquilo e entender que aquilo é uma obra de arte. Exatamente Obviamente isso. que quando você conhece dados biográficos do autor, ou você entende o que está sendo retratado, isso amplia, talvez, a tua compreensão daquela obra de arte. E aí é essa falta de discernimento das pessoas, né? De que para algo ser considerado artístico, essa coisa tem que estar desvinculada quer dizer, as premissas políticas e ideológicas ou religiosas, enfim, que estejam expressas ali, não determinam o grau artístico de alguma coisa, é o que provoca hoje duas coisas que eu noto no brasileiro médio que está despertando um pouco para essas questões políticas, que está tentando, né, deixar de ser tão aculturado. É um repúdio total a verdadeiras manifestações artísticas, verdadeiras obras de arte que são feitas por pessoas que, enfim, que tinham crenças, sejam elas políticas ou religiosas, contrárias às nossas. Não é? Então o músico fulano de tal era um socialista, ou era um ateu, então isso aqui não presta, isso não é uma obra de arte. E por outro lado vem a pior parte, né, que é o sujeito que se vende como politicamente conservador ou cristão e apresenta assim uma coisa horrível, né? Geralmente umas coisas bregas, kitsch, e vem vender aquilo ali como, né, arte conservadora, né? E aí a galera fica engolindo aquele xarope porque Exatamente, tipo assim, a Porque arte, o artista e o... Porque o cara é do mesmo clube. Isso, exatamente. Agora, o artista, eu tenho muito respeito pelos artistas, não Jasper John. Mas o artista é o cara que tem muita sensibilidade para perceber a época e representar aquilo, né? E tem artistas conservadores, cara, que são muito bons. Por exemplo, o Fred Folsom. Eu vou colocar aqui na tela vocês. O Fred Folsom. Eu coloquei aqui, ó. Vocês lembram do documentário de de Roger Scruton? E o An Walking Tree, um carvalho, que é um copo d'água. Que é um copo d'água, cara. Eu vou compartilhar aqui com vocês. É um copo d'água, a arte do cara. Vocês estão vendo aqui no cantinho? Isso. Um pé de carvalho, né? É um copo d'água. E aí o cara tem todo um conceito, eu até já li essa matéria desse site aqui, ó, todo conceito que o autor colocou do que é aquilo ali, tal, o que simboliza aquilo, tal. E com certeza essa arte deve estar caríssima, porque esse cara, ele é bem famoso. Mas o Fred Folsom, ele tem umas artes muito interessantes explicadas pelo Gregory Wolfe no livro Por que a Beleza Importa, uma coisa assim. A Beleza Importa, uma parada dessa. Não é aquele A Beleza Salvará o Mundo, não é esse, não? A Beleza Salvará o Mundo, isso aí. O Porque a Beleza Importa é o documentário do Roger Scruton. E o Fred Folsom, ele é super talentoso, entendeu? Aí ele fez uma arte, a mais famosa dele, essa aqui, que eu acho genial. E o Gregory Wolfe, ele explica
a arte do... Vocês estão vendo aqui, ó? Eu estou. Do Fred Folsom. E o cara é um gênio, cara. E ele colocou aqui no bar... Essa arte ele é dividido, tá vendo? Ele é um quadro dividido em várias partes. Ele é enorme, 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 enorme. Muito grande mesmo. E dentro desse bar ele coloca todas as aflições humanas. Ele é um cristão. As aflições humanas, os conflitos humanos, os prazeres que o ser humano acha que tem e tal. Uma das coisas simples. E cada um que está nesse quadro, cada cara que está nesse quadro aqui, cada figura, são amigos dele. Então tem um vídeo do Fred Folsom, um documentário, onde esses mesmos personagens estão no quadro, eles vão visitar a galeria e eles se veem no quadro, é uma coisa genial, assim. É um cara extremamente talentoso, entendeu? Então ele coloca aqui num bar, os caras tudo muito louco, brigando e tal. Ele coloca, olha, essa é a realidade da cidade onde eu nasci. Eu nasci nesse ambiente e eu entendo um pouco dos conflitos humanos das pessoas que visitavam lá o bar, entendeu? E eu achei isso genial, cara. E ele é um cara conservador, entendeu? Não precisou abstrair nada para ele dizer que essa é a arte do nosso tempo, arte abstrata, arte conceitual. Pô, cara, o cara fez uma coisa genial e mostrando mesmo o nosso tempo, né? Representando figurativamente. Eu coloquei no chat uma pintura do Charles Chambers, que é um pintor contemporâneo que trabalha bastante com arte sacra. Contemporâneo, ele não é bem... Descompartilhei? Ele não é bem contemporâneo, é moderno. Morreu em 1964, mas eu acho esplêndido o trabalho dele. Lá no meu site tem também o primeiro podcast que eu coloquei no meu site, sobre música sacra contemporânea, para além da cacofonia. Eu descobri assim, uns 20 compositores que estão trabalhando hoje em dia, que não estão nem fazendo cacofonia escrota e nem cançãozinha cafona, né? Tipo, Eric Whittaker, Bob Chilcott, John Rutter e companhia. Existe. Olha, Sérgio, eu sei que o tema hoje tá na parte de artes plásticas e tal, mas... Pessoal, desculpa. Oi. Eu vou ter que ir embora. Eu vou ter que sair mesmo. Tá bom? Valeu. Perdão, Você eu tenho que ir lá fazer o meu compromisso. Falou? Muito obrigado, gente, pela oportunidade. Eu adoro essas apresentações aí. E eu acho que esse pela sua aqui é genial, cara. Valeu, Eu quero encontrar pessoalmente aí vocês, cara, de coração. Tenta vir no dia 16 de julho, Douglas. Tenta vir. Dia 16 e 17 e 18 de julho, lá em Giverny, vai ser o 6º encontro europeu. Em julho? 16 de julho. Vou tentar ir mesmo. Venha, tem que vir. Eu vou cozinhar, cara. Aí, ó. Aí agora eu vou. Um abraço, gente. Fica com Deus. Valeu. Obrigado, Douglas. Abraço. Você tava falando, Brás? Cara, vamos continuar a gravação? Vamos, se não for entrar em nenhum tema muito absurdo. Nada que nos dê voz de prisão, acho que não. Eu ia te perguntar a sua opinião sobre aquele compositor contemporâneo italiano Marco Frisina. Que você acha, assim? Eu já ouvi assim, eu ouvi algumas pessoas falando que isso aqui parece tipo um pastiche de música barroca ou de música medieval, mas eu achei um pouco de maldade, assim, entendeu? Eu acho, não sei, me parece que para a liturgia é muito apropriado o que ele faz. Sim. Qual que é a tua opinião sobre o pessoal mais snob aqui sempre empina o narizinho, né? O primeiro povo no mundo a empinar o nariz é o francês, né? Então, aqui na França, o pessoal empina um pouco o narizinho, mas a verdade é que o Marco Frisina está pouco se lixando para os que empinam o narizinho, e o negócio dele é mais ou menos como lá é o povão. E ele tem uma preocupação que a gente utilizaria a palavra pastoral. Pastoral não é bem... Quer dizer, é uma palavra que ficou um pouco mal vista entre as pessoas mais piedosas, porque foi um pretexto
para fazer muito estrago na igreja desde o Concílio Vaticano II, mas essa palavra também pode ter um lado positivo, né, que é o de trazer aqueles que estão longe para perto. E você não traz aqueles que estão longe com os conhecimentos mais esotéricos e profundos. Você traz com aquilo que lhes é acessível, né? Então, a missão do Monsenhor Marco Frisina é de levar ao pé da letra o que o Concílio Vaticano II diz sobre música, que é o quê? Valorizar o canto gregoriano, que é o tesouro da música sacra católica, e fazer com que os fiéis possam compreendê-lo. Então você vê que quase todas as peças do Frisina, elas partem de uma melodia gregoriana. E ele metrifica essa melodia gregoriana para que ela se torne cantável por uma assembleia. Então eu não acho que seja pastiche, eu acho que ela é a superfície de uma profundeza muito, muito genuína. E eu acho que o resultado prático é bem perceptível, né? Você digita Anima Christi no YouTube e você vê uma quantidade imensa de pessoas que tentaram ali cantar, gravar, fazer suas versões, atingir o povão de uma maneira fenomenal, né? Exatamente. E é uma música que tem 4 acordes, né? 5 acordes, alguma coisa assim. Sim. Eu toco muito o Anima Christi com os meus meninos cantores, porque eles gostam muito. Né? E para você trabalhar a beleza com as crianças, você tem que trabalhar a beleza não que os adultos apreciem, mas que, em primeiro lugar, as crianças apreciem, porque criança não sabe cantar aquilo que ela não gosta. Como diz o Benito Aristóteles. Anima Christi sanctifica me. Eu tava tentando pensar se era o que eu... Christi salve. Essa daí. Ô, Carlos, eu ia te fazer uma pergunta sobre a conferência do Douglas. Pena que ele tenha partido. Talvez depois ele veja isso aí. Na verdade, é uma pergunta para o Carlos, porque na minha cabeça o Carlos é o cara mais ICLS que eu conheço, mas eu acho que, na verdade, todo mundo vai poder comentar isso aí, que é o seguinte. Você repara nesse discurso artístico que o Douglas descreveu aí na conferência dele como uma espécie de reatualização do sentimento gnóstico? Eu não teria como explicar, mas eu tenho o sentimento de que sim. Eu não teria a base histórica e teorética para poder dizer por quê, mas você entende o porquê da pergunta, né? Sim. Porque, digamos, cheira a gnose, né? Ou seja, a realidade não é real, o real é o abstrato, e enquanto isso a gente vai colocando na sua bundinha no mundo real. E essa questão da verdade está no abstrato e que você não acessa ela no mundo real, né? Você precisa ir para o mundo das ideias para poder acessar a verdade. É muito louco isso, né? Porque isso sempre gera uma contradição mortal, né? Sim. E é interessante a força porque... pragmática que isso gera muito forte, né? Porque os caras podem, a partir do momento em que eles tentam invalidar o peso da realidade, alçando toda a legitimidade da existência para o mundo da abstração, eles têm um salvo-conduto para fazer o que eles quiserem no plano do real. Claro, você superou. É isso, e outra, isso seduz uma galera que realmente entende esse discurso e, enfim, se sintoniza com isso, mas ao mesmo tempo seduz o bocó que quer ganhar uns ares de erudito, porque a coisa toda tem um ar de muito complicado, né? E, cara, eu estudei em universidade federal do interior do país, que é assim, é um lugar que é repleto de bocó, de jacu, entendeu? Todo mundo lá é jacu, eu era jacu, todo mundo é jacu.
sabe? O Brasil já é o interior do mundo. Você imagina como é que é o interior do Brasil. Tá? Jacu da roça é uma expressão mineira. Não, cara. Para que você sabe que esse jacu é aquele passarinho, né? Porque se chama de jacu porque é um passarinho que é meio tímido, pai e tal. Escuta qualquer barulhinho já some, né? Por isso que chama o cara do interior de jacu, né? E o sujeito ali, cara, ele é louco para ele encontrar alguma coisinha, entendeu? Que faça ele se destacar, né? Daquela jacuzice média ali. Só que dentro daquela jacuzice média do interior existe uma sinceridade muito grande, né? Onde, enfim, todo mundo assim, a gente é caipira, mas a gente se entende que nós nos vemos como caipira e existe uma coisa muito boa, a gente está muito feliz sendo caipira. Tá todo mundo numa boa, numa nice. Mas aí tem aquele cara que quer, né? Ele quer estar acima daquilo. E como essa galera toda não se liga em absolutamente nada muito intelectual, é o famoso em terra de cego quem tem um olho é rei. E aí o cara compra essa estética pós-moderna, essa estética gnóstica, e, porra, meu amigo, o cara vira o intelectual da vila em Okuné. Não, e não Sem- precisa ser esse sem nem artista, ter- né, cara? Sem nem ter lido um livro, basta ver Matrix. Eu tinha um professor no curso de... Porra, Matrix é foda. Eu tinha um professor do curso de Direito que ele... Imagina, meu, o cara, tipo... Interior de Rondônia, em 2003, pouquíssimas pessoas tinham um doutorado, alguma coisa assim. O cara tinha ali umas 2 pós-graduações e tinha um cargo de advogado do município, alguma coisa assim, um escritório de advocacia bem sucedido financeiramente. Pronto, ele era uma autoridade intelectual na cidade, na universidade, em tudo quanto é lugar. Tudo que E ele sabia era adorava. falar os plurais direitinho, né? Exato, só precisa saber falar os Só plurais falar os plurais. direitinhos. Só. E meter um a priori e um destarte, vez ou outra ali numa frase. E vai embora, você vira o Bruno Tolentino da roça. E aí, cara, o pessoal nem sabe quem é Bruno Tolentino lá. E aí o que acontece? O sujeito arrotava Hans Kelsen e Erich Fromm. Ele tinha uma loucura com Erich Fromm, pá, não sei o que lá. E aí um dia apareceu um sujeito que veio de Santa Catarina, tinha sido transferido pela universidade para lá, né? E esse cara, em 5 minutos, sacou. Detalhe, esse nosso professor, ele era o diretor do departamento de direito da universidade, né? Pô, em 5 minutos o cara sacou que o diretor nunca tinha lido uma página de Erich Fromm. Ele chegou aí um dia e falou assim, ó, esse discurso, essa frase que ele fica fazendo aí pra galera do Erich Fromm é uma variação. Ele falou de um prefácio de um livro do Erich Fromm. Ele leu o prefácio. Isso aí é uma coisa que tem ali no prefácio e ele tá fazendo um malabarismo com 3 ou 4 ideias ali do prefácio. E ele falou, eu vou zoar com esse cara. E aí um dia ele pegou, durante uma tese de... um final de ano, apresentação de TCC ali da turma. E aí ele chegou para um aluno e começou a perguntar para o aluno ali onde que aquilo que ele falou estava baseado no Erich Fromm. Aí o aluno falou assim, não tem nada a ver com o Erich Fromm isso aqui que eu falei. E aí o professor começou, não, está, porque olha, tem aqui o professor, não vou falar o nome dele aqui, o professor fulano, que é um especialista em Erich Fromm, cita ele o tempo inteiro, e essa sua visão aí o cara um TCC sobre filosofia do direito, né? Isso aí, e aí ele começou a falar um monte de groselhas, né, que segundo ele seriam chanceladas pelo Erich Fromm. Não é, professor? Aí o professor e foi dando corda, e aí ele foi dando corda e fez o sujeito se enforcar ali na frente de 200 alunos, assim, de uma maneira humilhante, sabe? Ai, E aí ele desmascarou mesmo o cara na frente de todo mundo. Cara, foi assim, bem aquele momento de vergonha alheia, sabe? Todo mundo, a galera começou a ficar com vergonha e começou a sair, porque fica todo mundo...
sem graça, né? Porque você começa a ficar constrangido a situação toda é constrangedora, né? E a coisa acabou em bate-boca mesmo, e, enfim, só não partiu para porrada porque os caras eram bem chassis de frango assim e tal. Mas se não ia. Foi feio. E isso, cara, é o ambiente da Universidade Federal no interior do Brasil. Aí eu saí do curso de Direito e fui para o curso de Letras. Meu, e aí isso elevado à 10ª potência. Sabe? Eu me lembro assim, Seminário de Literatura Contemporânea da UNIR, né, que é o nome da Universidade Federal de Rondônia. E aí foi lá uma mulher fazer uma palestra sobre o mestrado dela, que tinha o seguinte título: Diálogos Interculturais entre Manuel Bandeira e Mia Couto. Falei, cara, né? Mia Couto é um poeta angolano, né? E o Manuel Bandeira, cara ali do interior do Brasil. E aí ela falou algumas coisas sobre o Manuel Bandeira, falou algumas coisas sobre o Mia Couto e acabou, era isso. Tô tentando entender qual que é o diálogo intercultural. Ah, não, mas é porque os dois são contemporâneos e você não está vendo, está óbvio. Não, eu não estou vendo, eu paguei para ver a tua palestra para você me explicar. Se eu estivesse vendo, eu tinha feito um mestrado sobre isso. E aí a pessoa entra naquela, sabe, começa a empinar o nariz e te tratar como um caipira, como um jeca. Tipo, você é um burro porque não está entendendo, e ela fica dizendo que a coisa está óbvia. Mas não tá, eu não estou entendendo. Onde que tem o diálogo? Não tem o diálogo. Tchau, Eduardo. Boa semana. Tchau, Eduardo. Boa semana, amigo. Mas é interessante porque você falou do Jacu, né? Mas ele ainda tem uma percepção muito mais próxima da realidade, porque se você apresenta essas obras para ele vai falar, mano, o que é isso? Sim. Que baboseira é essa? Uma banana colada na parede com silver tape. Não sei se você viu o caso de uma faxineira que jogou fora uma obra de arte. Ela pegou a obra de arte, jogou no lixo, o pessoal não estava achando, quando foi ver, ela tinha jogado fora. Eu lembro de um comentário que eu vi uma vez assim no Twitter, de um sujeito que trabalhava num departamento burocrático de algum museu, e ele falou assim: de todas as pessoas que trabalham aqui no museu, a que eu mais gosto é a senhora da faxina, que todo dia pergunta para mim: Seu João, isso aqui é arte ou é lixo? Os dois. Cara, eu falei, a única pessoa lúcida que trabalha nesse lugar, pô, é a senhora da faxina. Só sobrou ela com lucidez nesse lugar. Só que, exatamente, Carlos, o problema não é o cara ser jacu, entendeu? Aliás, cara, eu fui criado numa cultura caipira e eu tenho muito orgulho de ter sido criado numa cultura caipira. Acho que tem uma série de valores ali praticamente medievais que são preservados dentro dessa cultura caipira, né? Eu acho que ali é o repositório final do medievalismo ibérico está resguardado ali na cultura caipira do Brasil. Mas o problema é o sujeito que diz assim, que ele não se conforma em ser caipira e ele quer ser gran coisa, e aí ele mete esses vernizes pós-modernos, né? E fica ali, né? E no fundo ele continua sendo só um caipira, ele é só um caipira com terno e gravata, né? Invernizado, né? Isso aconteceu muito no sul do Brasil, né? No início do século XX, os fazendeiros que ganharam muito dinheiro mandavam os filhos para estudar na França, né? Sim. Quando eles voltavam desse jeito, né? Inclusive algumas expressões de Porto Alegre vieram da França, né? Aquele trilegal. Sim, vem do très joli, né? Não é tri, isso é tri, vem do très, né? Inclusive essas piadas de gaúcho ligado, cara fresco, viado, não sei o que lá, isso na verdade vinha do pessoal de Bagé, o pessoal ali de Erechim, pessoal daquela zona mais interiorana, que na verdade faziam essas piadas com os filhos ali daquela nova burguesia, né, rural ali, daquela elite rural,
de Porto Alegre e de Pelotas, né? Tanto é que tem, lá, quando você vai lá para dentro do Rio Grande do Sul, tem as piadas que são o pessoal de Bagé fazendo piada com o pessoal de Pelotas, que é piada de pelotense. Só que aí quando sai do Rio Grande do Sul para fora, vira piada de gaúcho, né? O gaúcho todo pega a fama, né? São como as piadas de portugueses que contam no Brasil, a maior parte delas existem aqui em Portugal, só que aqui elas são piadas de alentejano. Aí no Brasil tem as piadas de gaúcho surgiram justamente com isso, né? Eu me lembro de um sujeito contando, falando assim, ele falava, aí falava, o pessoal começou a ganhar dinheiro com gado e não sei o que lá, mandava os guris estudar na Europa e eles voltavam com os hábitos frescos, querendo tomar banho todo dia e comer de garfo e faca na mesa. Aqueles caras bem guasca mesmo, assim, sabe? Só come, tipo, o negócio do cara pega um pão assim, abre com a mão a mandioca e come com a mão ali mesmo e já era. Mas é muito isso, cara. E isso seduz, pô, esse discurso, como você disse, eu acho que eles contam justamente com isso, né? Com esse deslumbramento das pessoas, esse ar todo de mistério, de complexidade que é colocado dentro desse mundo artístico. Eu penso que ele tem um elemento proposital que é justamente seduzir o sujeito. É, esse sujeito mais incauto, né? E usa ele meio que como idiota útil, né? Ele é mais ou menos como a mentalidade revolucionária na política seduz ali o, o adolescente justiceiro social que vai servir de massa de manobra, né? Seduzem. Só os entendidos, né? Só os da patota que tem o conhecimento no Santo Graal. Uhum. Bom, rapaziada, tá na hora. Só porque o Luciano chegou, ele vai achar que é algo pessoal contra ele. Beijo, Luciano. E aí, pessoal? Tudo beijo, rapaziada. Boa semana aí pra vocês. Abraço aí, boa noite. Valeu. Um abraço. Valeu. Só consegui chegar agora também, porque eu tava dando aula, pessoal. Desculpa aí. Cara, aqui são 8h10, a família tá me esperando aqui. Pô, Luciano, agora eu fiquei triste. Você chegou, a gente tá indo. Caramba, mas tem que ir mesmo, velho. Falou aí, pessoal. Valeu. Abraço. Abraço. Ô, Carlos, pera aí, rapidinho, antes de eu ir. Carlos, a pergunta não tem nada a ver. Se quiser encerrar a gravação. Eu vou encerrar aqui.